Hoje, o pai, ele é o líder, o cabeça de uma casa, né? Ele é eu costumo dizer sempre, né? Esse, no meu entendimento, o homem dentro de uma casa, ele é a razão e a mulher é a emoção. E os dois se completam, né? Ali para levar a família para o caminho certo. E o nosso pai é o que nos orienta. Ele fez o homem para dirigir a sua família, assim, dar um caminho para uma sociedade, né? E é um assunto, assim, que vai ter muita coisa pra gente falar aqui ainda. Falar de Deus é muito bom, né? Muito bom. E saber que Ele é o nosso Pai, isso é tremendo. É tremendo. Né? É tremendo. É tremendo. E é um pai que você pode contar todos os momentos, né? Todos os momentos, todos os momentos. E Ele sempre vai ter uma direção para te dar. Sempre. Tudo que vier de Deus para a tua vida, tudo que vier de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, tenha certeza que é, de fato, o melhor. O melhor. Não é o mais ou menos. É o melhor. É o perfeito. Porque tudo que Deus faz por nós, ainda que a gente não entenda, é o melhor. É sempre o melhor para nós. É sempre o melhor para nós. Sim. É isso que um pai tem que fazer, né? Exatamente. Ele como pai supremo e nós também como pais terrenos, né, para nossa família. A gente tem que dar essa orientação, essa direção, a disciplina necessária. Por mais que machuque, né, nosso filho, a gente às vezes tem que corrigir, porque a gente sabe o que vai ser o melhor para ele. Meu pai me dizia assim: filho, se um dia que eu te corrigir em casa, vai ser por amor. Na vida vai ser na dor. Quando você fizer 18 anos, você já responde pelos seus próprios atos. Aqui eu vou te corrigir no amor. Às vezes precisar dar uma palmada, tudo bem. Mas na rua, ninguém vai te dar uma palmada. Vão quebrar seu nariz, vão te bater com o taco de beisebol. Não importa, mas aqui você vai ser corrigido com amor. Então o nosso pai corrige com amor e o Deus Supremo, ele nos corrige com amor. Por mais que doa, né, Ernst? Amém. E a gente vai começar aqui com uma palavra bíblica, Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então nós somos o barro e ele o oleiro. O oleiro é quem fabrica vasos, né? Que fabrica coisas com barro, né? Objetos com barro. Então nós somos um barro sem forma e Deus nos dá a forma. Então Deus é o que forma a nossa vida, Ele que nos criou, né? Desde o ventre da nossa mãe até hoje, Ele que fez a nossa forma. E Ele mandou Jesus para seguirmos o exemplo de um filho, né? De como um filho deve se comportar nessa terra. É verdade. E eu confesso que falar de pai, falar de paternidade, para mim, até um tempo atrás, era um assunto muito difícil. Né? Mesmo depois de convertido, né? Mesmo depois que eu tinha já aceitado Jesus, para mim sempre foi um assunto muito complicado falar de pai, porque infelizmente eu não tive um bom exemplo de pai, né? Não tive um pai presente, não tive um pai amoroso, não tive um pai conselheiro, não tive um pai que me ajudou ali, sei lá, a andar de bicicleta, ou a chutar uma bola, ou a empinar um pipa, enfim, não tive essa presença paterna na minha vida. E isso, infelizmente, durante um bom tempo foi para mim algo muito, muito ruim, né? Muito pejorativo, muito, muito doído, porque eu via outras crianças com o pai, eu via outras crianças brincando com os pais, aquela coisa toda, e eu não tinha essa presença, né? Infelizmente, meu pai foi embora, né? Eu era muito, muito criança ainda, ele acabou se separando da minha mãe e desapareceu, né? Nunca mais voltou. Só depois que eu tinha já 18 para 19 anos que eu reencontrei meu pai novamente. Mas durante um bom período, né? Devido a tudo que aconteceu, eu confesso que por muito tempo eu tive muito ódio do meu pai. Muita raiva, muita tristeza, muito ódio mesmo no coração, né? Mas, graças a Deus, né, durante um encontro com Deus, em que eu participei, Deus me curou disso. Porque era algo que me atormentava. Era algo que eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia me libertar daquele sentimento. Né? Um sentimento de raiva, de ódio. Por várias vezes desejei a própria morte do meu pai, né? Eu desejava que ele morresse, enfim. Só que isso não ia curar a minha dor. Não. Mesmo sabendo que ele morreu, ok, um alívio. Não seria. Hoje eu entendo isso. Porque não ia ter o perdão. Não ia ter o perdão. Eu precisava perdoar o meu pai. E durante esse encontro com Deus, Deus falou muito forte comigo. E é incrível, Rafa, como Deus realmente é um pai zeloso. Né? Ele tirou aquela mágoa do meu coração como se tira algo com a mão. Eu senti mesmo aquilo, como se ele pegasse assim, ó, fosse lá no meu coração, puxasse aquela raiz escura, negra, suja, sabe, que estava me causando mal e arrancasse por completo. E esse é o poder do perdão, né? Incrível. Esse é o poder do perdão, né? Para todas as áreas da nossa vida, quando nós liberamos o perdão, ele cura. Ele cura. Pode ser a pessoa que mais te machucou na vida, o perdão cura, Hermes. E daquele dia, eu me lembro que quando acabou o encontro no domingo, né, sexta, sábado, domingo, quando acabou o encontro, naquela semana eu já procurei meu pai, já procurei ele, liguei para ele, marquei já de conversar com ele, e foi totalmente diferente. Consegui liberar perdão na vida do meu pai, né? E é claro que nós não conseguimos reatar uma amizade de pai e filho, porque foi muito tempo perdido. Né? E ele já estava morando numa outra cidade, né, bem longe de mim. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem poder de curar essas dores. Né? E talvez hoje, muitas pessoas que estão aí nos ouvindo possam estar passando por isso também, né? Passou por isso.
ou esteja enfrentando uma situação parecida como essa, eu quero te dizer uma coisa, que Deus é o teu Pai maior. Ele é o Supremo. Esse não vai te abandonar nunca. A Bíblia fala sobre isso, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, Deus não te abandonará. É verdade. Porque Ele é fiel e Ele será fiel até o nosso último dia de suspiro de vida nessa terra. Amém. Entendeu? Porque essa é a promessa dele. E muitos cristãos hoje têm uma dificuldade de se relacionar com Deus por ter sofrido com os pais terrenos. Exatamente. Às vezes, como você tem uma visão de pai, é o que o seu olho vê, né? Naquele momento, como o seu pai te criou. Às vezes você teve um pai abusador, um pai, às vezes foi covarde, abandonou a família, não participou da sua criação. Mas Deus, Ele é supremo. Ele é o pai de todos os pais. Ele é o pai de todas as mães. Então, por mais que você não tenha tido uma relação boa com seu pai na terra, Deus, Ele é seu pai verdadeiro. Ele te criou. E Ele também criou seu pai. Então ele é o pai de todos os pais, né? Não tem como explicar isso. Mas muitos colocam a sua relação com Deus de acordo com a sua relação com seus pais terrenos. Elimina essa dor do seu coração e sabe que você tem um pai verdadeiro. Talvez não seja o pai que vai te ensinar a chutar a bola ou te ensinar a levantar uma pipa. Mas foi ele que criou o seu pé, que te deixa de pé para você conseguir chutar a bola. Então, assim, busque essa relação com o pai verdadeiro, que com certeza você vai ser um pai melhor para seus filhos e o seu pai também pode ser melhor para você, e você também consiga liberar o perdão e tirar essas dores e se relacionar com o Pai Supremo, né, Hermes? Há situações parecidas com essa que eu vivi, que ela tem duas vertentes, né? Ou uma pessoa dessa, ela infelizmente vai ser um péssimo pai também, né? E não vai, inclusive, conseguir se relacionar com Deus. Eu conheci pessoas na trajetória, ao longo da minha vida, que falavam exatamente isso. Ah, Deus é pai? Então onde é que ele estava quando meu pai me abandonou? Onde é que ele estava quando meu pai me abusou? Onde é que ele estava quando meu pai espancava minha mãe? Entendeu? Então, acho que é o celular, é a Siri. Então, onde é que Deus estava, né, quando isso tudo aconteceu? Então, assim, para mim, esse negócio de pai é baboseira, porque meu pai não foi presente, tal. Então, a pessoa, infelizmente, pega aquela mágoa e transforma aquela mágoa numa barreira, inclusive, para poder se relacionar com Deus. Uhum. Mas também tem a outra parte. Poxa, já que o meu pai, né, fez tudo isso comigo, fez tudo isso com a minha mãe, tal, eu vou ser diferente. Eu vou ser um pai de excelência. Eu vou ser um marido de excelência. Eu vou ser um sacerdote da minha casa. Eu não quero repetir na minha vida o que eu vi o meu pai fazendo, né? E eu tomei isso para mim, mesmo com toda aquela angústia, aquele ódio, aquele rancor no coração. Eu sempre dizia, com o dia que eu for pai, eu não vou ser como meu pai foi comigo, né? Então, existem os dois lados, né? Graças a Deus que o meu foi para esse lado. É um pouco mais fácil de tratar. Mas quando a pessoa está do outro lado, que ela toma como uma visão ruim o que é ser pai e transfere isso, inclusive, para Deus, aí é um pouco mais complicado. Sim. Porque o diabo trabalha nessa situação, continua colocando coisas na cabeça daquela pessoa. Por quê? Porque a intenção do diabo é que você não se relacione com Deus. Né? Esse é o princípio de todas as coisas. Então, quando você não tem relacionamento com Deus, nada na sua vida funciona bem. Sim. Não tem como funcionar bem. Todos os setores. Todos os setores. Por quê? Mas eu acredito também, Hermes, que você teve essa visão porque você já conhecia a palavra de Deus. Né? Exato. Porque se você não conhecesse, com certeza você ia tomar isso para ir para o outro lado. Exatamente. Porque quando nós conhecemos a Deus, a gente faz uma quebra, né, de coisas más que vêm de geração após geração. Quebra você de pode maldição, ver, né? Quebra de maldição. Tem muitas famílias, né, que... Por exemplo, você vê que às vezes o pai traiu a mãe e era um mulherengo, alcoólatra. Aí você vê que o filho, né, quando ela não conhece a Deus, ele não consegue fazer essa quebra de maldição. E aqueles espíritos malignos vai ficando dentro dessa família por gerações e gerações. E aí, até o momento que você conhece a Cristo, conhece a palavra, você consegue quebrar essas maldições da família. Exatamente. E você conseguiu, através da sua mãe, das intercessões que ela fez por vocês também. Eu fiz isso na minha vida, né? Teve uma determinada ocasião, eu não entendia isso. E veio essa palavra, né, para a gente poder fazer uma quebra de maldição, e foi feita essa quebra de maldição. Então, você que está nos ouvindo nessa manhã, né, talvez você está passando por situações parecidas como essa, né? Problemas na sua família, que você tem percebido, inclusive, fala, olha, poxa, meu avô era assim, meu pai é assim, meu marido agora é assim, né? Ou vice-versa. Então, assim, tudo isso pode ser quebrado e pode ser transformado, né? Quando você de fato entende esses problemas, né, e identifica eles, você consegue colocar diante de Deus isso e quebrar todas essas coisas. Eu me lembro bem que nesse encontro com Deus, nós pegamos um papel e escrevemos nesse papel tudo aquilo que nós acreditávamos que eram maldições hereditárias, maldições do passado, maldições de família. Relatávamos ali pequenas situações que a gente se lembrava de como era o nosso bisavô, se era possível, né? Quem se lembrava do bisavô, o avô, o pai, escrevia naquele papel e colocava no final, eu não quero mais isso na minha vida, isso tem que ser quebrado. E nós queimamos tudo isso. Então, isso tudo é uma situação que nós podemos mudar. Não é fácil, né? Mas é possível, porque com Deus você consegue eliminar da sua vida todo o lixo, tudo que não presta, tudo que não te traz salvação, edificação, bênção, você consegue quebrar. Mas você precisa também dar esse primeiro passo.
abrir o seu coração, identificar isso tudo e jogar isso tudo para fora, né? Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, Deus, ele é grandeza, ele é poder, tudo está nele, né? Então toda força maligna que pode estar atuando na tua vida hoje tem remédio para isso, que é a presença de Deus. Quando Deus entra no ambiente, ali as trevas não ficam mais. Sim. E todo este mal é quebrado, todo este mal tem que sair. Porque Deus, ele é zeloso, Deus, ele é poderoso. Sim. É isso mesmo. E nós temos que hoje, né, quem é pai, né, e quem ainda não é e que vai ser, a gente tem que entender esse conceito, né, do que a Bíblia ensina pra gente, do que é ser um pai, né? Nós temos uma grande responsabilidade, né, Hermes? Sendo pai de uma família, sendo o cabeça de uma casa, a ser um pai que vai ser presente. Não vamos ser um pai passivo, né? Aquele pai que permite tudo, que deixa o lar caminhar para qualquer lado, né? É o pai que consegue conduzir a família para o Senhor e também que protege e cuida da sua esposa, protege e cuida dos seus filhos. Eu não sei se você, por exemplo, já viu uma família que tinha uma filha mulher e que não teve um pai presente. O que você vê nessa mulher? Às vezes você vê uma mulher totalmente insegura, ela não tem aquele senso de proteção paterna, né, que existe dentro de um lar. E isso leva para toda a vida, né? A ausência de um pai dentro de uma casa, ele gera traumas na família inteira, como o Hermes aqui citou, né, na casa dele. Apesar de ter uma mãe muito presente, intercessora, sim, que orou muito por ele, mas uma presença masculina, um pai dentro de uma casa, ele faz toda a diferença, né? Com certeza. E o pai supremo também faz toda a diferença na nossa vida. Mas você tem que conhecer esse amor verdadeiro de um pai supremo primeiro, para você conseguir entender todas essas outras coisas. O Hermes foi ter esse encontro com 19 anos. 19 anos, mais ou menos. Com 19 anos ele conseguiu quebrar essa barreira, mas eu imagino a dor que você sentiu durante a sua infância, sim, adolescência. Às vezes na escola você vê nos amiguinhos, um amiguinho que tinha o pai presente, por exemplo, falando, devia ser uma dor gigantesca. Sim. Mas o pai supremo conseguiu te curar dessa dor, né? Graças a Deus. Então, né? se você não tem o seu pai presente, saiba que você tem um pai que é presente. Ele é um presente para você e ele quer te dar a graça, quer te dar o amor verdadeiro que você precisa, né? E existe, né, eu trouxe aqui hoje 4 atributos, né, da paternidade de Deus. Eu quero falar rapidamente sobre essas 4 paternidades, sobre essas 4 atributos. O primeiro é o amor incondicional, né? Lá em Romanos 8:38 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o primeiro atributo da paternidade de Deus, né? O amor incondicional. Né? Deus, ele não condiciona o amor dele para a humanidade de acordo com cada pessoa. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele foi derramado sobre todos os seres humanos, todos. Independente de quem essas pessoas são, do que elas fazem, do que elas cometem, do que elas fazem de bom ou fazem de ruim. Né? Nós já falamos aqui em outras situações que a chuva, ela vem para o bom e vem para o ruim. Né? O sol, ele brilha para todos também. Ele brilha para o bom e brilha para o ruim. Assim também é o amor de Deus. Ele é incondicional. Ele está acima de toda e qualquer situação. Então, qualquer pessoa que, em algum momento, ouvir falar de Cristo e entender isso, ela pode simplesmente levantar as suas mãos e dizer assim, a partir de hoje, eu quero esse Deus na minha vida. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa o que você cometeu de ruim. Às vezes você fala assim, pô, mas eu não tenho direito a nada disso, eu sou uma pessoa muito ruim, eu já fiz tanta maldade nesse mundo, já prejudiquei tantas pessoas. Não importa, porque o amor de Deus, ele é poderoso para sarar todas essas feridas. Ele é poderoso para realmente entrar na nossa vida e transformar tudo que está errado. Limpar toda a sujeira, tirar toda a mágoa, toda a angústia, todo espírito de frustração, de derrota, entendeu? É um amor incondicional. E o melhor de tudo isso, olha que tremendo, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro de tudo, sabe? De tudo, Ele sempre nos amou. Então, o melhor disso tudo é que Ele, todo plano de salvação foi criado por Ele. Todo projeto para poder realmente, de fato, trazer o homem para próximo dele foi criado por Ele. E Ele não mediu esforço para isso. A prova maior, qual foi? Colocar Jesus naquela cruz. Aquela cruz não era para Cristo. Aquela cruz era para o homem pecador. Não para Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, que era puro, que era santo, né? Mas Ele se colocou naquela cruz. Por mim e por você. Você que está nos ouvindo nesta manhã. Então não importa como está a tua vida. O que importa é a partir de agora você querer aceitar na sua vida esse amor incondicional. Então que você realmente possa entender a preocupação de Deus por você. A vontade que Deus tem de você estar na presença dEle. Sabe, sendo transformado, tocado, mudado pelo amor dele. Então deixa esse amor de fato entrar no teu coração, tirar toda essa mágoa, toda essa angústia, toda essa tristeza. Deus quer se apresentar a você nesta manhã como teu pai.
Às vezes nós temos a visão de que Deus é aquele Deus que castiga, é aquele Deus que nos esfola por conta de alguma coisa errada que nós fazemos. Não. Esse não é o Deus que nós servimos. Esse não é o Deus da graça. Esse não é o Deus do amor. Esse é o Deus que algumas pessoas, infelizmente, pregam. Mas o Deus verdadeiro é aquele que abundou a graça, que abundou o amor e que quer transformar a tua vida. Então não importa como você esteja, Deus quer te alcançar e quer te transformar. E quer se mostrar para você como pai, como um pai amoroso, como um pai que ama e que cuida da sua vida.